Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. O vídeo de hoje eu gostaria de tratar um assunto que há muito tempo ele é briga de séculos, né? Na verdade ele é usado como argumento, né? Muitos católicos eles afirmam, né? Na verdade a teologia católica fala, os protestantes têm que ficar quietinhos, porque a Bíblia que eles trazem, a Bíblia que eles têm formatadinha na mão, ela quem preservou foi a Igreja Católica, né? Quem preservou foi a Igreja Católica, tá? E eu acho interessante essa afirmativa, porque de fato é verdade ou não, tá? Devemos analisar o seguinte: quando é que a Igreja Católica surgiu como Igreja Católica? Quando é que se dá o surgimento histórico dela? Quando é que a Igreja Católica passa a ter o formato como nós conhecemos hoje? Quando é que se dá isso? Ela se dá lá para o século IV, tá? Século IV ali, após Constantino, né? A Igreja Católica, né? Quando a Igreja cristã se torna igreja oficial do Império Romano, e aí ela passa a ser conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. Até então não, até então a igreja era perseguida. A igreja era perseguida, isso você pode ir em qualquer livro de história você vai ver, tá? Século 3 ou 4. Então assim, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela surge com sua sede em Roma, tá? Em Roma, com apoio político e tal, ali praticamente com Constantino, após Constantino também. Então não foi uma coisa que, pá, a partir de agora, não. Uma coisa, um processo que se deu, tá? E a organização dela se deu isso. Então, foi a Igreja Católica Apostólica Romana que decidiu quais livros deveriam entrar ou não no cânon. Existem alguns concílios que definiram isso, tá? Isso é claro, que ajudaram também, né, alguns embates teóricos. Só que antes disso você tem quantos anos? Porque o Novo Testamento ele foi escrito até o ano 100, né? Até o ano 95, 100 com o Apocalipse de João. Né? Você tem as outras cartas sendo escritas em 70, 75, um pouco entre esse período, né, de 50 a 100. Então, no período da Igreja Católica Apostólica Romana, já existia o cânon. E o interessante é que ele não era uma coisa 100% fixada. Tá? 100% fixada. Por que essa afirmativa? Porque eu já vi gente falando, eu já vi pessoas falando, não, o Lutero arrancou livros da Bíblia e tal. Né? Aí teve a questão dos apócrifos também, principalmente a questão dos apócrifos, eu vejo. Surge mais essa briga, né? O apócrifos ou deuterocanônicos, né? Que é Tobias, Judite, Macabeus, por aí vai, né? Os 5 livros a mais e 2 adicionais, né? Adicional em Esther e adicional em Daniel, tá? Então, interessante que o cânon bíblico, assim, até considerando essa possibilidade da Igreja Católica ter influenciado muito forte, teve sua influência, mas não tanto, porque antes disso você já tinha um cânon bíblico fechado praticamente, né, já no período aí de Irineu, Tertuliano, né, que é segundo século, tá? Mas podemos seguindo em frente. Então assim, quando Lutero veio com a Reforma Protestante, tá? Quando Lutero veio com a Reforma Protestante, ele decidiu seguir o cânon qual? Qual cânon bíblico ele seguiu? Ele seguiu no Antigo Testamento o cânon dos judeus, né, o cânon hebraico. Então, ele seguiu, então tirou aquelas versões, aqueles livros que não tinha versão hebraica, tá? Você não tem o original hebraico neles, né? Então ele seguiu esse cânon e para o Novo Testamento seguiu o padrão, né? O interessante é que o próprio Lutero ele não considerava a carta de Tiago, a epístola de Tiago, como autêntica, não considerava como bíblica, como canônica. Por ele tirava, né? Mas por algum motivo ou outro ele traduziu e colocou na sua tradução a epístola de Tiago, né? Após um estudo cuidadoso, ele viu e falou, não, pera, não... Porque o interessante é que assim, Lutero ele enfatizava muito a justificação pela fé. Só que quando alguém vinha afrontar ele, afrontava com o quê? Com a carta de Tiago. Ele falava, não,
se a salvação é pela fé, então por que Tiago está falando das obras? Então, por causa desse possível contratempo, Lutero, para facilitar, já ele omitiu. Então, você percebe que ainda nos dias de Lutero, você não tinha uma fixação firme, olha, alguém batendo o martelo e falando, pá, não é à toa que você tem esse problema. O interessante é que Lutero veio em 1517, no início ali com o auge da Reforma Protestante. 1522 faz a tradução dele, traduz Tiago junto e tal, tira os livros apócrifos. Só que você vai ter o Concílio de Trento em 1570. Depois alguém coloca a data correta aqui, por favor. E o Concílio de Trento é que definiu exatamente o cânon bíblico que os católicos seguem até hoje. 1500 e bolinha, tá? 1570, se não me engano, não me falha a memória, tá? Então, o cânon bíblico da maneira católica, como você conhece, tanto para o Novo quanto para o Antigo Testamento, ele foi fixado de vez nesse período, de vez, onde que houve um concílio que bateu o martelo e pronto. Você teve outros concílios antes, mas eles não influenciaram tanto, tá? Eles influenciaram, mas mantiveram aberto alguns detalhes, tá? Tanto que Lutero, por ele arrancava a Epístola de Tiago, tá? E Lutero tem formação católica. Lutero é um monge católico, né? Um monge agostiniano. Então, assim, quando vierem falar, não, foi a Igreja Católica que cuidou, tá? Sobre a preservação do texto, né? Entramos num outro detalhe, num outro emblema. Foi a Igreja Católica que preservou o texto? Bom, a Igreja Católica Apostólica Romana, como nós conhecemos hoje, estruturada, bonitinha, com um sistema de Papa e tal, ela surgiu no século IV, tá? E ela dominou a região ocidental. Só que você tem norte da África, você tem Egito, você tem a região oriental com os bizantinos, você tem vários outros lugares onde que não foi, onde que o domínio católico não influenciou com peso, tá? com tanto peso, tá? Tanto que você tinha lá dentro quando houve a quebra do Império Romano e só a Igreja Católica permaneceu como instituição romana do período do Império Romano, e no Oriente surgiu o Império Bizantino, você tinha lá duas diferenças. Você tinha lá na Igreja Ortodoxa, você tinha diferenças doutrinárias ali, você tinha vários. Então, não foi o controle, as Sagradas Escrituras não ficaram apenas nas mãos da Igreja Católica. Ela sempre ficou espalhada. Você tem lá o Monte de Santa Catarina, né, que ficou o Códex Sinaítico, entendeu? Então, ali praticamente, se eu não me engano, não tinha influência católica em si, né? Católica, apostólica, romana, o domínio ali em cima, batendo firme. Não. Então, aqui, pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser que eu esteja errado. Você pode olhar e falar, não, você está falando besteira, você tem que estudar mais. Mas até onde eu tenho observado, dentro da história, não foi a Igreja Católica apenas que manteve, que segurou, ou que codificou a Bíblia que nós temos. Não. Você tem uma diferença de códex também, você tem uma diferença de cânon bíblico da Igreja Católica Apostólica Romana para a Igreja Ortodoxa, para as igrejas coptas e por aí vai. Você tem essas diferenças. Tá? Então, quando alguém te afirmar foi a Igreja Católica que preservou, em partes, não tudo. Em partes, não tudo. Tá? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos.